A Record da sequência, a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da capital. Hoje a gente recebe aqui no estúdio Luciano do MLB. Vem para cá, por favor, da Unidade Popular. Prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter vindo até o estúdio da Record, aqui do Balanço Geral. Autônomo, 44 anos. Luciano tem como vice a Amanda Benedetti, também do Unidade Popular. Luciano do MLB disputa uma eleição para a Prefeitura de Porto Alegre pela primeira vez. Mais uma vez, seja bem-vindo. Ali vai ter um cronômetro, marcar os 20 minutos, né? Vamos tentar deixar aqueles 2 minutinhos finais lá para as tuas considerações. E quando eu te passar a palavra, começa a contar o tempo. Vamos começar falando sobre a enchente, que machucou bastante, tirou vidas aqui em Porto Alegre, né? Dava para a gente evitar uma tragédia do tamanho que ela foi ou não dava? Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiro, gostaria de dizer que o sistema eleitoral no Brasil ele não é democrático, porque a UP, como o partido mais jovem, não tem o devido tempo para dialogar com a população e nem o devido recurso. Então, agradeço a oportunidade. Quero dizer que, como morador de Sarandi e afetado diretamente, perdi a minha casa nessa enchente, posso te afirmar com toda certeza, por viver o que você está em casa viveu, que sim, foi negligência e falta de responsabilidade o que aconteceu nessa enchente. Porque as bombas no Sarandi já deram problemas há muito tempo e a falta de investimento do DEMAI, inclusive primeiramente pela sua precarização, fez com que a enchente tivesse uma situação muito maior que poderia ter tido. Então, se as devidas manutenções tivessem sido feitas, o nosso problema teria sido menor. Mas não foi muita chuva que caiu do céu, que veio lá da região do Vale do Taquari, aquela água toda, da região de Santa Maria, centro do estado também, não foi o excesso d'água o problema? Sim, com certeza foi excesso d'água, mas se desde, por exemplo, quando foi criado o Departamento de Esgotos Pluviais, ele tivesse cumprido o seu papel e a transferência dessa responsabilidade passada pelo DEMAI, com certeza, estaríamos preparados de alguma forma para minimizar toda essa catástrofe. Então, a gente acha que, sim, foi muita água, realmente. Mas, com a devida prevenção e manutenção, teria sido minimizados os nossos problemas. O DIC não funcionou? O sistema de escoamento não funcionou? Não funcionou. O DIC, inclusive, que o atual prefeito negou que tivesse rompido, ele rompeu lá no Sarandi, pertinho da minha casa, inclusive. E por conta disso, a responsabilidade do DEP foi transferida para o DEMAI e já havia sido transferida antes para as empresas privadas, que deveriam fazer a devida manutenção. E os contratos não foram revisados, certo? Nem fiscalizados. Então, a gente sabe que sim, foi muita água, mas poderia ser diminuído o problema. O candidato, como morador lá da Zona Norte da capital, viu se fazer manutenção? Foi mínima essa manutenção que foi feita? Nunca viu fazer manutenção lá? Qual a tua visão de quem mora lá? A boca de lobo que fica na frente da minha casa nunca foi limpa, certo? Que é um dos problemas de toda a cidade, inclusive, que qualquer chuva a gente vê com todas as ruas alagadas. Então, as bocas de lobo não são limpas na nossa cidade. E o problema da bomba ela já acontece há muito tempo, porque a minha casa ela é alagada com frequência. Foi alagada em maio, em fevereiro, em novembro, em setembro e assim sucessivamente. Certo? Todo bairro lá tem esse problema de alagamento, assim como no Maitá e em outros bairros da cidade. Com muito menos chuva do que essa última, Muito menos chuva do que essa. Não precisa chover o recorde, como foi em maio, para alagar a situação lá. Então, a gente acha que o problema se perpetua, inclusive ao lado da minha casa tem um equipamento do município que era um conselho tutelar que foi abandonado há muitos anos por conta das enchentes. Então o município já sabe há muito tempo que esse problema acontece. O que deveria ter sido feito que iria minimizar o tamanho desse problema que nós tivemos? O município assumir a responsabilidade, não terceirizar, nem parcerizar, que se diz, e nem privatizar os serviços. Assumir a responsabilidade, o prefeito trabalhar na solução desses problemas, fortalecendo o DEMAI, não precarizando para privatizar daqui a pouco, como é esse o desejo aí. A ideia do candidato é que o DEMAI continue sendo público e que haja um investimento, contratação de pessoas, fortaleça ele. Com certeza. O povo de Porto Alegre paga a tarifa e não é barata. Então, tem condições, sim, certo, de se oferecer um serviço público, até porque a privatização sempre é feita com dinheiro público. O banco, é o BNDES, que financia essas privatizações.
Então, esse banco também pode financiar a melhoria do serviço. Então, não tem necessidade de privatizar nada, nem as terceirizadas. Candidato, mas tinha como saber que viria tanta água como veio no mês de maio? Pegou as pessoas desprevenidas ou sim dava para saber e ignoraram? Ignoraram, foram avisados, né? Houve alertas, inclusive relatórios de 10 anos atrás, dizendo que problemas como esse eram possíveis de acontecer, e aconteceram. Se o senhor estivesse na gestão do município ali em maio, o que o senhor teria feito diferente? Olha, primeiro, não ia chegar nesse ponto. E segundo, por exemplo, os abrigos que foram oferecidos, teve empresas privadas que foram contratadas para prestar o serviço e não prestaram. Hoje, existem muitas pessoas, né, ainda em abrigos e não tem muita coisa para fazer, apesar, né, por essas empresas, apesar de ainda estar sendo pago milhões de reais. Então, a primeira coisa, inclusive, foi o que o MLB fez e a Unidade Popular, prestou solidariedade. E logo em seguida passou a organizar o povo para lutar pelo seu direito. E é isso que o MLB faz. Organiza o povo. Tá. Quem ganhar agora a eleição do mês de outubro, né, seja quem for, vai pegar uma cidade com empregos que foram por água abaixo, vidas se perderam, é verdade, né? Casas que se foram também. Como resolver o problema dos empregos e das casas para quem não tem? A moradia é um assunto caro ao MLB, porque o MLB, né, atua há 25 anos em todo o Brasil, organizando famílias pela luta pela moradia digna e justa, a reforma urbana e pelo socialismo. Eu atuo há 10 anos, né, organizando essas famílias e, assim, o problema da moradia tem que ser enfrentado de forma séria e consequente. Hoje faltam no nosso município, segundo estatísticas oficiais da burguesia, 70 mil domicílios, certo? E a gente acha que é possível enfrentar apresentando os devidos projetos, porque o MLB, né, é uma das entidades habilitadas no programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Temos alguns empreendimentos, inclusive, em Porto Alegre. Acreditamos que sim, a Prefeitura pode ser uma dessas entidades e pode apresentar projetos para zerar o déficit habitacional, que é a falta de moradia, né? Inclusive, provocar o governo federal a resolver esse problema da moradia. E sim, tem, né, o governo federal que paga bilhões de reais para a especulação financeira mundial através da dívida pública, também tem uma dívida com o povo, certo? E também pode pegar parte desses bilhões e garantir a moradia aqui da cidade de Porto Alegre e de todo o Brasil. Então a gente vai fazer esse enfrentamento para zerar o déficit habitacional. E é assim, com frente de trabalho para construir essas milhares de casas, tenho certeza que vai gerar muito emprego, tanto diretamente, né, na construção, como na questão de serviços e materiais. Então, o emprego, se quisesse resolver algum desses problemas, a gente também vai gerar muito emprego. A ideia é construir novas casas ou ocupar, dar destino correto para esses prédios que estão abandonados aí pela cidade? Qual é a principal frente para dar casa para quem não tem hoje aqui em Porto Alegre? Podemos atuar nas duas frentes, porque das 70 mil que faltam, sabemos que existem 101 mil imóveis fechados, certo? Não sendo utilizados nesse momento. Então, parte deles tem, por exemplo, a falta de pagamento de impostos, que a gente sabe que existe legislação para desapropriação e destinação para moradia popular, e muitos terrenos também abandonados, sem utilização, que podem ser dada função social. Então, a Prefeitura tem condições, existe um banco de imóveis, tem condições de resolver, destinando os que têm algum problema jurídico e também construindo novas casas. O DEMAB tem toneladas de cadastros, certo, dentro do DEMAB. Então, o DEMAB sabe exatamente onde estão faltando essas 70 mil casas. Então, a gente tem condições de, em pouco tempo, fazer um diagnóstico de onde precisa, até porque a gente circula pela cidade também, a gente sabe, né, onde está faltando. E resolver esse problema da moradia. Dá para fazer isso em 4 anos? Eu pergunto porque certamente iria levantar um debate jurídico e ia parar na justiça essa questão, sem dúvida nenhuma, né? Bom, mas é um debate vencido, porque nos primeiros artigos da Constituição diz que o direito à moradia é um direito que tem que ser garantido pelo Estado. E hoje o que a gente vê é o mercado imobiliário, né, inclusive comandando prefeituras e governos para que
a especulação imobiliária siga mantendo esses prédios e terrenos vazios. E a questão jurídica, eu acho que o povo resolve ele na luta. Se tiver pressão popular para garantir os seus direitos, que é essa a nossa proposta, inclusive, esse problema vai ser superado. Em 4 anos, será que é possível? Olha, se não resolver em 4, tenho certeza que encaminha muito dos problemas, os principais, e em pouco tempo, depois desses 4, mas eu acho que em 4 anos dá, sim. Eu acho que dá, porque tem bastante gente desempregada. Bilhões, inclusive o governo do estado, nesse processo das enchentes, está sendo injetado bilhões de reais no governo do estado. E foi lá no Vale do Taquari entregar 30 casas, certo? O governo federal entregou 13 casas, começou a construir 13 casas ontem, da enchente de setembro do ano passado. Então, eu acho que o que falta é mobilização popular e governos comprometidos em resolver esses problemas. Acho que sim, temos condições de fazer, num espaço curto, esse problema da moradia. O candidato traz 2 frentes, né? O governo querendo fazer e as pessoas saindo de casa, indo para as ruas e pressionando. Essa é a ideia. É essa a ideia. É assim que o MLB atua. Porque o nosso movimento não é daqueles que fazem um acordo e ficam esperando que eles aconteçam. Por exemplo, né? Organizamos 100 famílias atingidas pela enchente e ocupamos um prédio do estado que estava fechado há 12 anos, inclusive diretamente a ver com o problema da enchente, que era o prédio da FEPAM, né, a entidade responsável pela preservação do meio ambiente. O governo do estado você deve ter acompanhado, né? Nos despejou no mesmo dia, mas mantivemos a luta, organizamos aquelas famílias e ocupamos o Palácio Piratini e saímos de lá com vitória. Certo? Então, quando a gente faz a luta consequente, apresentando as pautas concretas, a gente sai vitorioso. E acredito que é assim que o povo tem que passar a agir, se organizando e indo para a luta. Moradia seria a sua bandeira na frente da prefeitura? A reforma urbana que propomos, e é isso que eu quero fazer quando eu for prefeito, passa pela moradia, porque a moradia, ela, né, tem a capacidade de tratar da saúde, da educação, do saneamento básico, do transporte. Toda ela tem a ver com a moradia e todas essas questões têm a ver com a moradia digna e justa. Então a moradia é o carro-chefe da nossa proposta. A gente começou falando sobre enchentes, já emendou com moradia, que tem tudo a ver com as enchentes, mas vamos falar um pouquinho de saúde agora, né? A demora para atendimento nos postos de saúde, as pessoas ficam 10, 12 horas aguardando o atendimento, demoram meses para fazer uma cirurgia. Como resolver isso que ninguém conseguiu resolver até agora? Quando eu for prefeito, irei acabar com a farra dos hospitais privados, que hoje gerenciam, né, os postos de saúde e o atendimento, a atenção básica de saúde. E levam aí milhões de reais, certo? E isso, né, os postos de saúde têm que ser geridos pelo município, contratando funcionários, inclusive para acabar, porque a gente tem uma troca, muitos desses problemas são seguidos, né, pela troca constante de profissionais. Quem está em casa sabe como é que é o atendimento nos postos de saúde. Cada vez que tu vai são pessoas novas. E esse é um problema do sistema privado. Né? Então a gente precisa contratar, garantir o piso da enfermagem, contratar os profissionais necessários para atender as nossas necessidades e não o lucro das instituições privadas. Acho que esse é o primeiro passo, barrar as privatizações. Quem pensa ao contrário do candidato, né, entende que deixar na mão do público a coisa não vai funcionar, não vai render, as pessoas não vão trabalhar como deveriam, não são cobradas como são na iniciativa privada. Evidentemente que o senhor não concorda com isso, mas por quê? Olha, primeiro porque quem quer privatizar tudo, no meu entendimento, não quer trabalhar, certo? E eu sempre trabalhei na minha vida e quero seguir trabalhando, e é para isso que eu estou concorrendo a prefeito, certo? Para administrar secretarias e trabalhar, administrar, né, a Secretaria de Saúde. E eu tenho certeza que quando o trabalhador também tem as suas necessidades atendidas, o devido salário, a carga horária devida, ele atende muito melhor, sem a pressão privada, porque a nossa pressão é pela melhoria do atendimento. E a pressão privada é a ameaça da demissão
pelo lucro. Ou tu dá lucratividade ou tu vai demitido. Então a saúde mental, inclusive, desses trabalhadores que estão atendendo lá é muito prejudicada. Eu acho que a gente tem condições de melhorar com o serviço público, com o SUS, por exemplo, na saúde, 100% público. Porque hoje isso não é verdade, ele não é público. Educação, entre alguns quantos problemas, nós temos a falta de vagas nas creches. E isso é um problema para o bebê, para a criança que está em desenvolvimento e para o pai e para a mãe que não conseguem trabalhar. É um problema que nós temos há anos aqui em Porto Alegre. Como o senhor conseguiria resolver isso? É o mesmo problema, certo? Eu sou uma dessas crianças que não teve acesso à creche. E eu sei que a minha mãe sofreu muito por conta disso, certo? Precisava ir trabalhar e eu ficava sozinho. E a falta de creche, elas precisam ser construídas. Inclusive, algumas delas, fazendo a campanha pela cidade, lá no Mário Quintana, encontramos estruturas prontas de creche abandonadas há 8 anos, que ainda não foram inaugurados. E a gente sabe que existem em outros lugares também. Então, concluir essas obras e fortalecer as creches também da rede municipal, porque a compra de vagas pode resolver o problema na hora. Mas a longo prazo, ele prolonga o problema, ele não resolve, porque é o mesmo problema da saúde. O atendimento dessas crianças não se dá pela qualidade da educação e dos cuidados, e sim pelo lucro. E aí a gente deve, com frequência, apresentar problemas, né, em algumas creches. E a gente sabe que o problema fundamental é a privatização dos espaços. E a gente, né, tem como objetivo acabar, e sim construir uma rede municipal que atenda a necessidade das crianças e das mães que precisam trabalhar. Não parceria com creches privadas, não. A prefeitura constrói, contrata os servidores e ali faz a inclusive, existem planos nacionais de primeira infância e de cuidado às crianças e adolescentes que têm condições que financiam, certo? Todos esses cuidados. Então, basta o prefeito, no caso, quando eu for prefeito, apresentar os projetos, que as questões serão resolvidas. Então, basta a vontade. Candidato, segurança, como o município pode contribuir para nós termos uma Porto Alegre mais segura? Olha, hoje a gente tem uma guarda municipal militarizada, certo? Que tem servido a atacar a juventude nos seus momentos de lazer, a caçar trabalhadores ambulantes no centro da cidade. E a gente acha que isso tá errado, né? A gente precisa fazer da Guarda Municipal garantir os espaços de cultura, de lazer, né? Que as pessoas tenham tranquilidade, certo? Para viver a sua vida e não ser caçadas, como tem acontecido. Porque a Guarda Municipal tem um batalhão de choque, certo? Para quê? Para oprimir o povo que muitas vezes está no seu espaço de lazer e promover a segurança comunitária. Eu acho que é isso que a Guarda Municipal tem que fazer. E sem falar na garantia dos direitos, a iluminação, né, a garantia de direitos, a moradia, a saúde e a educação, sem dúvida nenhuma, diminui a violência e a criminalidade nas nossas cidades. Então, se a gente conseguir, né, a partir do momento que começar a resolver esses problemas, a garantir os direitos do povo de Porto Alegre, a criminalidade, né, vai diminuir. Inclusive, essa criminalidade ela é promovida pela burguesia, que lucra muito com a venda de armas e munições, certo? Então, a gente vai tratar da questão da segurança, sim, com o trabalho comunitário. Nós temos 2 minutos e 10 segundos. Vou deixar para o candidato fazer as considerações finais, se apresentar um pouco mais e tentar convencer o eleitor a votar no senhor. Certo. Muito boa tarde para você que está em casa. Eu sou Luciano, da MLB, candidato da Unidade Popular, o partido mais jovem do nosso país, mas que ainda assim carrega muita experiência de luta e organização. E é isso que a gente quer trazer. Convidamos você a conhecer a Unidade Popular, a conhecer os nossos movimentos, a levar para o seu bairro os núcleos do MLB para fazer a luta, porque é isso que a gente tem feito já há muito tempo. E gostaria de falar algumas questões também importantes, né? Acho que a gente falou um pouco da segurança. A ocupação Sara Domingues, que recebeu o nome da nossa camarada que foi assassinada em janeiro, cumpre um papel importantíssimo de exemplo daquilo que a gente é capaz e gosta de fazer, que é tensionar o poder público,
certo? E principalmente dizer que a juventude tem que ter espaço, né, para ter a sua cultura e o seu lazer. E você que está em casa, assim como eu, que é usuário do sistema de saúde, do sistema de educação, dos sistemas públicos, eu sempre estudei em escolas públicas, utilizo o SUS, o transporte, e acredito que, inclusive, todos os políticos deveriam ser obrigados a utilizar esses serviços. Eu sei o que passamos na enchente e sei o que passamos todos os dias nesses espaços, e é por conta disso, né, que eu sou o melhor candidato nessa eleição a resolver os nossos problemas, e a Unidade Popular é o melhor partido desse país, é o partido antifascista que enfrenta o ódio dos fascistas, e a gente sabe, né, qual é a candidatura que está representada pelo fascismo aqui em Porto Alegre. Conheça a Unidade Popular, se filie, monte um núcleo dos nossos movimentos e da Unidade Popular no seu bairro, vote no socialismo, vote 80 e conheça os nossos candidatos a vereadores. Candidato, muito obrigado mais uma vez por ter vindo até a Record, até o estúdio do Balanço Geral. Muito obrigado. Boa sorte na eleição de outubro. Obrigado, Samuel. Valeu, muito obrigado. Uma boa tarde. Vamos que vamos, Balanço Geral, quinta-feira. Vamos seguir que tem muita informação aqui na tela da Record.